Olá, eu sou a Carol E eu sou a Júlia. e juntas nós somos a Unasc. Hoje nós estamos aqui para a segunda etapa do nosso desafio Assistente Social Onde? A primeira etapa, nós falamos sobre os passos de como começar, como identificar a área que a gente deseja atuar e hoje nós vamos falar sobre o que a graduação não nos contou e o que influencia diretamente na nossa trajetória profissional. Nada mais é do que os resquícios, né, que isso deixou, principalmente no início da nossa carreira profissional, assim que a gente conclui a graduação, né, que são coisas que a gente só percebe assim que se forma, né. Os entraves de cursar o serviço social inicia desde a escolha do curso mesmo, quando a gente decide que vai fazer serviço social e a gente começa a verbalizar isso para as pessoas, né. A gente já inicia a graduação ouvindo tudo de ruim que o serviço social tem, né. Raramente a gente escuta alguma coisa boa, fora as piadas que a gente escuta, né, desde o momento dessa escolha. Então a gente entra na faculdade e isso vai se prolongando, né, aos 4 anos de graduação. E quando chega próximo do fim dessa graduação, né, a gente já tá com uma carga enorme, né, de frustrações. Tanto de questão salarial, que a gente sabe que não tem um piso. Depois a gente fica sabendo da precarização dos lugares, né, de atuação, da falta de uma sala preparada para você realizar um atendimento que garanta minimamente o sigilo profissional, enfim, né. E a gente começa a ter uma amostrinha disso lá no estágio, né. Nos estágios mesmo a gente já começa a entender e ver de perto essas dificuldades que são gritantes e isso vai pesando cada vez mais, né. Pra mim, assim, foi... Eu tive um problema bem grande quando eu saí da graduação, porque quando eu fui decidir pelo serviço social, eu já decidi em conversas com uma funcionária do TJ. E era uma assistente social, hoje ela já é aposentada do TJ, então ela era bem remunerada, ela tinha procedimentos claros, ela tinha demandas específicas. Então, ela sempre falou muito bem do serviço social, ela entrou no TJ logo depois da graduação. A gente já começa, o salário é bom, né? E eu fiz estágio no Centro Jurídico Social da Unesp, da faculdade. E lá os profissionais eram bem preparados, capacitados, todos os procedimentos já estavam, eles não estavam em curso de preparação, eles já eram aplicados há anos. Tudo lá era muito metódico, tudo bem amarrado, bem articulado, nós tínhamos reuniões que tinham resultados. E de repente, a hora que eu saí da faculdade, eu pensei, meu Deus, Onde está a realidade que eu vi, né? o que eu vou fazer aqui? A minha realidade já foi um pouco diferente da Carol no período do estágio, né? O meu primeiro estágio foi numa cidadezinha próxima aqui, bem pequena mesmo, média de 4.000 habitantes. E a realidade dessa cidade era, assim, Caótica. era desumano, né? A palavra certa era essa. Né? O local que eu fazia estágio não tinha água potável, não tinha cadeiras adequadas e nem cadeiras, né? Tinham pouquíssimas, não tinha nem uma sala para as pessoas esperarem para o atendimento, não tinha uma qualidade, não tinha uma sala específica que garantisse o sigilo profissional. Então era tudo muito bagunçado. E eu vinha de um estágio extracurricular, né, que era sobre o cadastro único, e lá o cadastro único era muito desorganizado. Então, ao invés de eu aprender o serviço social, eu ajudei a estruturar essa parte do cadastro único do município, porque era muito caótico, né? Cheguei até a fazer um curso que eles me proporcionaram. Obviamente que também tive o lado positivo, mas falando da questão da estrutura profissional mesmo, né? Que é esse choque de realidade, eu tive já logo no meu primeiro estágio, né? Que foi da questão de nenhuma garantia profissional, assim, né? E a assistente social já tinha feito denúncias no CRES, já tinha tomado diversas providências e nada mudava. Enfim, né? Já comecei a ver a catástrofe, né? Acontecendo dentro do que a gente já sabia mesmo, do que falam da prática profissional, né? Do ambiente mesmo, já no meu primeiro estágio, assim. Então, a gente vem trazendo isso dentro da graduação, né, já que todas as mazelas vão sendo vomitadas, assim. Eu não sei se a gente foca tanto nessa parte ruim, que é o que é mais falado pra gente,
né? Mas eu consigo me lembrar de pouquíssimas situações em que eu ouvi pessoas falando bem de serviço social, falando bem de depois que forma, da atuação profissional, enfim, né? Dessa parte que a gente espera quando finaliza um curso e depois quer iniciar uma profissão nessa área, né? E aí a gente vai se frustrando, né, durante esse período da graduação, e quando a gente termina a graduação, quando vai chegando nos últimos meses da graduação, né, a gente, ao invés de estar entusiasmado, a gente está sem entusiasmo nenhum, 100% desmotivado, sem autoestima, né, muitas vezes já desistiu do serviço social, a pessoa já começa a pensar o que ela vai fazer, né, fora da área para ela poder ganhar dinheiro, porque agora ela terminou a graduação, né. Eu, nos meus últimos meses, nos meus últimos 3 meses de graduação, eu já comecei a me dar um desespero muito grande, porque eu pensava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Não vou estudar mais, enfim. Né? Eu trabalhei até a metade da graduação, aí eu saí para poder fazer estágio, então eu pensava, e agora? Eu preciso pensar, né? No emprego, enfim. E a gente sai com esse desespero, assim, né? Quando vai chegando esse fim, gera essa angústia. E era um sentimento generalizado de todo mundo, a gente brincava na própria colação de grau mesmo, de gente falando que ia fazer cartaz, pedindo emprego, etc, né? E como eu falei, né, na primeira etapa, eu tive o privilégio, né? Eu participei de um processo seletivo um mês antes de finalizar a graduação e eu colei grau já sabendo que eu iria iniciar profissionalmente, que é uma realidade totalmente diferente da grande maioria, 99% da turma que formou comigo. Então a gente não pode usar nada de parâmetro e de regra, né? Eu, por exemplo, eu saí da graduação totalmente motivada, querendo iniciar a minha trajetória profissional no serviço social. E então eu fui convocada para o concurso de nível médio que eu tinha prestado e falei, até eu conseguir um trabalho na área ou passar em outro concurso, né, eu fico no funcionalismo público. E assim se foram 5 anos e meio, né, então eu me tornei uma pessoa onde eu não tinha as minhas capacidades estimuladas e cada vez mais eu ficava com a autoestima mais baixa, porque hoje eu percebo que o meu grande problema era a falta de prática profissional mesmo, que sem a prática você não consegue elaborar. E às vezes essa prática você adquire minimamente no estágio, né? Mas conforme os anos vão passando, você vai se distanciando dessa realidade, né? E essa questão que a Carol falou da autoestima profissional mesmo que a gente perde durante a graduação, e isso vai se estendendo com o tempo, cada vez mais a gente deixa de atuar profissionalmente. Eu percebo isso muito, assim, né? Dentro de grupos. É só você entrar numa página de profissão, ou até mesmo em grupos do próprio serviço social. Quando tem alguém, se você quer ver profissionais empenhados, é quando tem alguém perguntando: estou com vontade de cursar o serviço social, né? O que vocês acham que eu preciso fazer? O que vocês me falam sobre atuação profissional? Eu não vejo ninguém falando da atuação profissional. Eu só vejo pessoas desencorajando pessoas, né? Eu até brinco que se as pessoas colocassem o mesmo empenho que elas colocam para responder essas perguntas, para falar de tudo de ruim que tem no serviço social, né? Para tentar buscar possibilidades ou até mesmo de entender tudo isso que acontece, né? Muita coisa seria diferente, assim, porque a gente acaba descarregando todas as nossas frustrações naquelas pessoas ali que nem entrou, que foram coisas que aconteceu com a gente, enfim, vira um ciclo de uma categoria profissional sem autoestima nenhum e a gente já desiste antes mesmo de tentar, né? Não foi diferente com a gente. Em alguns momentos, né? Eu fiquei algum tempo sem trabalhar. Eu trabalhei nesse primeiro emprego assim que eu saí da graduação. Eu fiquei 4 meses para cobrir uma licença maternidade. Depois eu fiquei 8 meses sem trabalhar, né? E só depois que eu comecei a trabalhar de novo. E a gente fica com esse sentimento, né? Porque, tipo, aí a gente fala... Eu pensava o seguinte: dei sorte, trabalhei esses 4 meses. Agora também já entrei para estatística e agora já faço parte da categoria, né? E é uma coisa que a gente percebe muito, as pessoas desencorajar outros profissionais e falar sobre o serviço social de uma forma muito pejorativa, né? E a gente precisa fazer isso aqui que a gente está fazendo, se fortalecer, né? Falar com a nossa categoria, falar com outros colegas de trabalho, falar com estudantes que estão na graduação, que também já vivenciou essa onda gigantesca aí de tudo de ruim que o serviço social tem, né? Das dificuldades gigantescas que a gente tem.
Não é isso que a gente tá falando aqui não, que é um mar de rosas. Nunca foi, ainda não é, né? A gente tem plenamente certeza e sabe das dificuldades que tem, só que isso vai nos fechando cada vez mais e é como a Carol falou, vai nos distanciando, né? Porque por mais que ela tivesse um trabalho que ela trouxe todas essas questões e tem outras muito, muito mais, era uma coisa que ela tinha uma garantia. Então, foi se passando o tempo porque ela estava focada única e exclusivamente em concursos, ela foi se distanciando cada vez mais do serviço social, né? E a gente não enxergava as outras possibilidades do serviço social. Só depois que a gente estava dentro da prática, que a gente começou a entender e conhecer outros profissionais, peritos, profissionais que são palestrantes, que dão consultoria, que faz a parte de projetos, né, oferece projetos para instituições, empresas e etc., que a gente foi começar a conhecer isso mais de perto, né, e entender um pouco dessa área. E aí a gente parou para pensar, né, no número de pessoas que também compartilham desse sentimento, que ficam presos ou no concurso público ou loucamente em buscar uma vaga no terceiro setor, né, uma por falta de conhecimento, porque a gente não tem acesso, né, na graduação sobre as possibilidades de atuação de forma autônoma, e outra porque a gente acha que esse é os dois caminhos mesmos e não enxerga, às vezes a gente não enxerga isso como ser assistente social, né, trabalhar de forma autônoma. Bom, basicamente a gente sai da graduação, né, esperando uma coisa e encontra algo totalmente diferente. A gente pensa que aqueles procedimentos que a gente via no estágio, nossa, vai chegar lá, vai ser tudo bonitinho, tá tudo escrito que eu tenho que fazer, e simplesmente a rotina do serviço social é não ter rotina. Nós vivemos no limite, apagando incêndio a todo momento, porque simplesmente dentro das instituições, dentro do terceiro setor, né, ou dentro do funcionalismo público, todo mundo acha que o serviço social é pau pra toda obra, ou as pessoas acham que o serviço social vai apagar todo e qualquer incêndio que tiver dentro do serviço. Então, a gente não tem rotina nenhuma. Isso é muito grave, porque a gente não tem algum lugar para se nortear e tal. E muita gente se sente perdido mesmo nesse momento, porque não tem alguém para buscar esse auxílio, né? Geralmente as pessoas que foram desligadas do serviço anteriormente não têm mais contato com a instituição, não há passagem correta, mesmo que a gente sempre deixe claro isso na graduação, você vai ter apoio de outras pessoas, e a gente não tem esse tipo de conversa na nossa categoria. A gente não tem esse apoio. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho a Júlia me tem, a gente sempre conversa sobre o dia a dia do serviço. Como que eu faço isso? Como você fazia isso? E é assim que a gente constrói o serviço social. O serviço social, ele é construído por pessoas, por assistentes sociais. Todos os dias nós temos demandas diferentes, a sociedade está sempre em construção, é uma roda. E a gente precisa um do outro e a gente precisa se fortalecer como categoria. E eu percebo, assim, né, que as pessoas, elas entendem como uma competitividade, né? Eu tenho o hábito, né, quando eu tô lá na minha prática profissional atuando como coordenadora, alguma coisa que eu não sei como fazer, eu saio ligando, né? Eu sou coordenadora de uma unidade da APAI, eu saio ligando em outras APAIs, né? Eu ligo, peço pra falar, pergunto como é que funciona na unidade deles, né? Se eles têm algum documento pra me enviar, pra eu usar de parâmetro. Esses dias, até no Ministério da Cidadania, eu liguei, né? Porque a gente não consegue achar informações. E aí eu percebo também que as pessoas saem, eu percebo nos grupos, por exemplo. Você tem um modelo pronto de não sei o quê, você tem um modelo pronto de relatório de não sei o quê, você tem um modelo pronto de instrumental para não sei o quê, gente. Cada lugar vai funcionar de um jeito, né? E a gente só vai construir aquilo que dá certo pro meu público, para as pessoas que eu atendo, né? A partir do momento que eu tiver vivência com essas pessoas. E entender o que aquele serviço ali oferece, entender o porquê que ele existe, qual é a função dele, qual que é o perfil dessas pessoas, né? Então a gente sai da graduação buscando modelos, né, prontos, modelos que já deu certo em 1 milhão de lugar e se frustra porque não vai dar certo dentro do seu ambiente de trabalho. Aquele modelo maravilhoso de sucesso vendido, né, caríssimo na internet, não dá certo no seu serviço, né? E ele foi vendido como um modelo que não existe, é infalível, ó.
instrumental infalível para não sei o quê. Óbvio que existe um padrão, né? Cada serviço ele tem padrão para ser atingido, né? Metas e objetivos, demandas para serem identificadas, né? Mas o seu instrumental mesmo de trabalhos, o procedimento, o fluxo de como isso vai funcionar, só você vai conseguir construir, né? Isso seja lá em qualquer âmbito que a gente tiver. Então a gente quer uma receita de bolo, a gente sai e começa a trabalhar no lugar, aí existe esses dois polos, né? Eu saí e fico louca procurando emprego e quando eu encontro, aí começa outro caos, né? Porque eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei montar um instrumental, eu não sei como que eu tenho que atender, a gente não se sente segura, você surta, né? Você pira mesmo. Alguns lugares até te dão um treinamento mínimo, mas muitas vezes esse treinamento vem de profissionais que não são assistentes sociais, né? Que não entendem o que é o serviço social, não entendem o que é a política de assistência e aí você continua sem saber, né? Essa é a verdade. Então, a gente tá ali porque a gente sabe que a gente não tem tempo para perder, né? Que a gente tá em busca de praticidade a todo momento. Hoje em dia parece que o tempo, o dia, ele tá cada vez mais curto, né? Mas o serviço social, como a Carol falou, a rotina é não ter rotina. O serviço social não existe receita de bolo, né? E eu sinto muito te dizer que não existe instrumental pronto. Não existe modelo de relatório que vai conseguir te atender, né? É importante você juntar esse material para você conseguir construir o seu. Mas o relatório daquela pessoa que você está fazendo não é o mesmo daquele modelo. Então, ele não vai se encaixar ali, né? Então, a gente entra também, quando a gente consegue o trabalho, entra no trabalho e já começa a se frustrando. Porque a gente tem a sensação de bagunça. Algum dia na faculdade, em alguma matéria, alguém te ensinou a fazer um currículo Além do currículo Lattes. Além do Lattes, eu nunca nem vi. Eu fui aprender a fazer um currículo bem estruturado, um currículo que realmente expressasse quem eu sou e as minhas qualidades profissionais em 2021. E assim, por quê? Quantas oportunidades eu não perdi porque eu não tinha um currículo adequado? Porque a maioria das vezes eu nem estava buscando essa vaga realmente. Porque a gente nunca busca vagas na área que eu mais gosto, na área que eu almejo crescer profissionalmente. Eu busco a vaga que está disponível. Atirando, né? A gente sai atirando e eu já chego desmotivada para essa entrevista. Então eu não faço currículo de uma forma interessante. Às vezes não se prepara para a vaga da forma que precisa. Quando a gente escuta de alguém de recrutamento, a Júlia é uma pessoa da área de recrutamento, quantos currículos chegam para vagas que o salário nem é interessante. E assim, eu percebo nos processos seletivos que eu faço, né, falando especificamente agora de processo seletivo de recrutamento e seleção por assistentes sociais, que a grande maioria das pessoas, né, se candidatam às vagas com o mesmo currículo. Ela cria um currículo genérico, né? Aquele currículo não foi pensado para a vaga que ela tá almejando, né, que ela tá buscando, que é muito que a Carol falou, né? A pessoa, ela vai lá, ela procura lá no Instagram, no LinkedIn, enfim, né, no Google, vagas disponíveis para assistente social e ela sai disparando aquele currículo para 1 milhão de lugar, sorteando, né, onde for. Como ela faz com o procedimento. Ela acha que um procedimento para todos os serviços. Exatamente. E o que acontece, assim, eu já tive processo seletivo de receber mais de 100 currículos e currículos com mais de 25 páginas, com carta de recomendação, enfim. Gente, me desculpe, mas esses currículos não são lidos, porque eu não tenho tempo hábil, né? Eu tô falando da minha experiência e de outros colegas que trabalham com recrutamento e seleção também. A gente não tem tempo hábil para ler esses currículos de 25 páginas de 100 pessoas, imagine, né? Tem aqueles que mandam de uma página só e é isso, né? E tem aqueles... E o último que eu fiz, eu recebi currículos do Brasil inteiro para uma vaga que a remuneração ela era bem abaixo do esperado, né? E um grande número de currículos com grandes pessoas com experiência, né, sem preparação nenhuma. E a faculdade não nos proporciona isso, como a Carol falou, né? A gente não aprende a fazer outro currículo, a gente até brincou aqui no começo que não seja o currículo Lattes, né, que é voltado para a área acadêmica. Algumas pessoas enviam o currículo Lattes para se candidatar a uma vaga. No currículo Lattes não tem telefone, né? E a gente não vai entrar em contato por e-mail.
eu vou ligar para você primeiro, né? As pessoas, o que vai fazer essa primeira triagem, essa busca, se ela tiver alguma dúvida, ela vai ligar para o candidato, né? E se não tem esse telefone lá, esse currículo é imediatamente descartado, né? Porque a gente precisa de praticidade. Então, a gente não sabe como que as pessoas que recrutam se comportam, e assim a gente não sabe como se comportar para se candidatar para essas vagas, né? Um bom currículo, ele tem que ter no máximo 2 páginas, enfim, né? Tem vários critérios que é analisado no currículo e a gente não aprende isso na graduação. É mais uma das coisas que a gente sai sem saber, né? E a gente só descobre isso a duras penas quando a gente não manda 500 mil currículos e não é chamado nem para fazer a primeira etapa de uma entrevista, por exemplo, né? Não recebe nem um contatinho telefônico lá da pessoa que está criando os currículos. Então a gente começa a se frustrar e acha que é a bagagem profissional que vai contar. Não é, tá? Nesse último processo seletivo que a gente fez, a gente contratou uma profissional que ela não tinha experiência nenhuma, ela acabou de se graduar no começo do ano, né? Óbvio, são vários quesitos que são levados em consideração. A experiência, às vezes, é uma delas que pesa. Às vezes não faz, não tem interferência nenhuma. E quando a gente fala sobre graduação em serviço social, quando eu prestei vestibular para serviço social, na minha cidade era o único curso de serviço social. Hoje nós temos, em média, chutando por cima, 5 universidades que oferecem esse curso na nossa cidade. Seja ele semipresencial, seja ele presencial, seja ele 100% à distância, né? E falando desse exército de reserva, né, que cria-se de profissionais, os motivos são a falta de preparação para o mercado de trabalho mesmo, né, para buscar um trabalho mesmo que seja ali seletista, a falta de conhecimento de atuação de forma autônoma, porque a gente sabe que os psicólogos hoje em dia eles não saem pensando e aonde que ele vai buscar um emprego, não, né? A grande maioria já sai pensando como é que eu vou montar meu consultório, que abordagem que eu vou usar, como que vai ser, como é que eu monto clientela. Eles já têm essa parte, né, empreendedora muito forte desde a graduação, né? E isso tem dentro da advocacia, dentro da nutrição e assim por diante. E no serviço social a gente não tem isso na graduação. E esse exército de reserva profissional gigantesco, olha, eu arrisco a dizer que 80% dele é em decorrência dessa falta de conhecimento das possibilidades que a gente pode atuar de forma autônoma, né? Que a nossa legislação profissional nos garante de forma livre. Em nenhum momento lá menciona que tem que ser dentro de uma instituição ou tem que ser dentro de uma vaga que a gente conquistou dentro de um concurso público, né? Várias vezes, em todos os encontros que a gente teve com outros profissionais, a partir dessa nossa descoberta do serviço social e suas possibilidades, a gente sempre elencou uma coisa que a gente deixa para vocês aqui hoje: comunidade, network, conhecer pessoas, saber onde existem as vagas, onde você se encaixaria melhor. Trocar experiência, conversar mesmo com profissionais, né? Mandar uma mensagem. Hoje em dia, a internet, ela nos aproxima muito de pessoas, a gente consegue acessar pessoas do outro lado do país, pessoas que estão fora do país, né? Então, usar isso a favor da gente pra gente conseguir construir isso que a Carol tá falando, né? Construir uma comunidade, construir uma rede de profissionais que encorajem outros profissionais, que auxiliem, que facilite e que torne esse trabalho cada vez mais rentável também, porque quanto maior for o número de profissionais atuando de forma autônoma, né, mais isso vai gerar dentro da nossa categoria, né, mais profissionais qualificados nós vamos ter e mais acesso para aqueles que necessitam da política de assistência, né, que a gente precisa levar isso em consideração também. Bom, por isso a etapa do desafio de hoje é: elenque o que você descobriu a duras penas sobre o serviço social e crie propostas para lidar com essas demandas. Busque as respostas para as perguntas que a graduação não te respondeu. Exatamente isso, gente. Mais uma vez, é fazer esse exercício mesmo, né? Enfatizando aqui que isso não é feito nem para mim nem para Carol, é para vocês mesmo, né? É um exercício que a gente precisa fazer, né? Colocar no papel, conseguir enxergar, materializar isso, né? Então, elenque aí o que eu gostaria de ter descoberto lá na graduação que eu não descobri, que hoje me afeta diretamente no meu fazer profissional, né? O que eu perdi por não saber, né? Por não ter descoberto enquanto eu estava cursando, né? O quanto de tempo eu perdi
por não saber que eu poderia atuar de forma autônoma, e se eu tivesse começado lá em 2017, né, o quanto que isso já poderia ter me rendido profissionalmente, né? Quantas pessoas já poderiam ter usufruído do meu serviço, assim, fazer esse exercício mesmo, conseguir enxergar isso para estruturar o que eu vou fazer de agora em diante, porque a graduação já passou e quem está vivenciando ela está recebendo um presente gigantesco de descobrir isso ainda enquanto está estudando, né? Então já elenca essas questões, responde, busca respostas, né? Como a gente falou, entra em contato com outros profissionais, pergunta, busca material, estude sobre, né? Para conseguir se capacitar ao máximo e começar o quanto antes, né? Fazer com que o serviço social seja rentável, né? Não seja essa carga de assistencialismo, de miserabilidade que a gente carrega dentro da nossa escolha profissional. Então acho que é isso, né? A gente está aqui mais uma vez, quer agradecer a oportunidade de estar compartilhando isso com vocês, de estar construindo, né, uma comunidade de assistentes sociais que vão enxergar, né, que começaram a enxergar o serviço social como um campo infinito de possibilidades, né, e vai continuar disseminando isso aí para o Brasil e para o mundo da forma que escolher dentro do serviço social na área de atuação, né? Vamos lá, galera, acesso infinito. Até mais, se cuidem.